Bom dia, paz seja convosco. Meus queridos, eu sou o pastor Merivan de Oliveira, seu amigo, queridos, de todos os dias. E vamos aqui hoje para a gente meditar numa palavra de Deus, que eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Livro de Esdras, capítulo 7, versículo de número 10. Diz assim: hoje nós queremos falar um pouco sobre princípios para liderar e também o que você tem disposto no seu coração. Quais são os objetivos, o que você tem no seu coração. E o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, é a base daquilo que nós queremos falar no dia de hoje. E ela nos diz exatamente assim, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Meus queridos, para que a gente possa entender melhor essa palavra, vamos rapidamente saber quem era Esdras. Esdras, ele era da linhagem de Arão, ele era um sacerdote. Só que Esdras nasceu no 5º século antes de Cristo, um pouco mais de 500 anos antes de Cristo Jesus vir ao mundo. E ele era um sacerdote, e a Bíblia diz que ele era, queridos, versado, estudioso da lei de Moisés. Ele era um grande conhecedor da lei de Moisés, mesmo tendo nascido como escravo na Babilônia, ele era um profundo conhecedor da lei de Moisés. Mas Esdras nunca tinha pisado em Israel. Ele nasceu na Babilônia quando seus pais foram levados para a Babilônia como escravos, logo após o cumprimento da profecia de Jeremias, conforme Jeremias capítulo 19 e 20, quando Jeremias profetizou que Israel seria invadido por causa da sua idolatria, porque haviam largado o Deus Todo-Poderoso. Pazur, que até então servia no templo naquela época, chegou ao ponto de bater em Jeremias por conta dessa profecia e amarrar Jeremias em um tronco, deixando o seminu amarrado por 24 horas por causa dessa palavra. Pazur queria negociar, queridos, proteção com o Egito, logo o Egito que para nós que cremos simboliza o mundo. E ele então, queridos, queria negociar com o Egito a compra da proteção do Egito para o Egito impedir que Israel fosse invadido pela Babilônia. Mas Jeremias disse que nada daquilo haveria de acontecer, que de fato e verdade Israel seria invadido e que Pazur seria levado escravo e morreria na prisão, na escravidão. Não conheceria a liberdade, não poderia voltar para Israel. E de fato e verdade isso aconteceu. E agora, queridos, o exílio, esse período de escravidão durou em torno de 70 anos, que os que sobreviveram foram levados para, vamos dizer, como se for um termo atual, os campos de concentração daquela época, né, queridos? E eles foram utilizados, os escravos israelitas agora, sendo tratados como escravo, presta atenção, de filho de Deus a escravo. Olha o declínio, né, queridos? A queda. E lá na Babilônia, como escravos, eles foram aproveitados de acordo, queridos, com suas funções. E Esdras, por ser um escriba, alguém que tinha conhecimento, os escribas eles eram muitas das vezes usados na parte administrativa. Por exemplo, eles eram colocados como líderes no exército, não para liderar companhias em guerra, mas para fazer alistamento, fazer recenseamento, toda aquela parte burocrática, administrativa, um escriba fazia. E Esdras então, queridos, cresce e começa a exercer essas funções. E ele então ganha crédito com o rei Artaxerxes daquela época. Até que chega o momento em que o rei permite que Esdras retorne para Israel, para reconstruir, queridos, a cidade santa e o templo. Ele lidera então um grupo, queridos. Ele liderou um grupo e ele foi contemporâneo de Neemias. Esdras, ele aprendeu com Baruque, tá? Baruque foi seu
seu instrutor, foi aquele que ensinou ele a respeito da lei de Moisés. Agora imagina como está o coração desse homem. Poder voltar para a terra dos seus antepassados, poder voltar para a terra dos seus pais, poder voltar para a terra onde aconteceu inúmeros milagres da parte de Deus, aonde a manifestação de Deus foi poderosa. Podemos dizer, queridos, entre aspas, que havia uma ansiedade santa, vamos dizer assim, no coração deste homem. Poder voltar para a sua terra. E qual o cenário que ele encontra quando ele chega em Israel? Destruição. As poucas pessoas que ele ainda encontra, pessoas adormecidas, envelhecidas. Todo um trabalho precisa ser feito para reconstruir o templo. Mas ele era sacerdote. Existia a reconstrução física do templo. Mas havia necessidade de uma revivificação, queridos, espiritual. Israel precisava voltar a viver espiritualmente, como um dia viveu na presença de Deus. Israel precisava voltar às suas origens. Israel precisava se voltar para Deus. E o único caminho que eles tinham naquela época para se voltar para Deus era a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés. Então a Bíblia diz no capítulo 7, no versículo 10, que Esdras tinha disposto o coração. Disposto significa uma pessoa que tem intenção de fazer algo e uma pessoa que não somente vai ficar na intenção, nas boas ideias, mas uma pessoa que de fato e verdade vai colocar a mão na massa para fazer o que precisa ser feito. Há muitas pessoas, queridos, nos dias de hoje, que elas têm disponibilidade para fazer algo para Deus, mas não fazem. Elas têm tempo para fazer, mas não fazem. Há muitas pessoas que têm disposição para fazer, mas elas não têm a disponibilidade, o tempo para fazer. Outras têm a disponibilidade, mas não têm a disposição, o desejo de fazer. Esdras tinha as duas coisas. Ele tinha disponibilidade, tempo. Ele tinha disposição, desejo. E ele então transformou tudo isso em ação. Ele foi lá e fez o que precisava ser feito. Mas eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, a disposição do coração de Esdras. E segundo, queridos, a sua atitude é base para que você possa, de fato e verdade, liderar alguma coisa na casa de Deus. Há muitos líderes na casa de Deus que são apenas líderes de títulos. Possui um título, mas de fato e verdade não faz bom uso do título que tem. Muitas das vezes é o líder da oração, mas é o que menos ora. Muitas das vezes é o líder de homens, é o líder de mulheres, é líder do círculo de oração, é líder do louvor, é um auxiliar do pastor. Tem o título, mas não fazem com que as responsabilidades desse título se tornem uma realidade. Possui o título para ostentar uma posição na igreja, mas de fato e verdade não fazem nada. Há muita gente assim, infelizmente. Como também, queridos, se você que está ouvindo essa mensagem pensa que o pastor vai falar apenas de pessoas que possuem posições na igreja, eu quero dizer que você também possui uma posição na igreja. A posição de servo, a posição de filho. Mesmo que você não seja um dirigente, mesmo que você não seja líder do louvor, líder do círculo de oração, líder das senhoras, dos senhores, dos jovens, de adolescente, de criança, mesmo que você não seja um professor de escola bíblica, mas você é servo de Deus. E como servo você precisa ter as mesmas atitudes que Esdras teve. Você precisa dispor o seu coração para fazer o que Esdras fez. E queridos, o que Esdras fez? O versículo de número 10 do capítulo 7 nos diz: porque Esdras tinha disposto o coração, em primeiro lugar, para buscar a lei do Senhor. A primeira coisa que Esdras fez foi buscar aprender da palavra de Deus. Aprender mais. Se aprofundar no conhecimento da palavra. Meus queridos, entendam uma coisa.
no capítulo de número 1 de João, quando você começa a ler os evangelhos, o capítulo 1 de João, queridos, começa dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, palavra. A palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Há um versículo na primeira carta de João que diz, queridos, que 3 são os que dão testemunhos no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Você percebe que o nome de Jesus, o seu título de filho, é trocado por palavra. A palavra, queridos, é ela que representa Jesus, queridos, para nós. Quando a Bíblia está dizendo palavra, verbo está dizendo Jesus. Então, na verdade, o que nós podemos dizer a respeito de Esdras? Que ele resolveu, então, buscar a Deus. Quando ele está buscando a lei do Senhor, ele está buscando conhecer a Deus. Lembrando que um dos objetivos nosso como igreja é conhecermos a Deus para que depois possamos fazê-lo conhecido de outras pessoas. Eu costumo dar um exemplo. Eu estive visitando uma congregação nossa e me acompanharam 3 pastores conosco. E os 3 pastores estavam lá, e a irmã que estava dirigindo o culto lá, o louvor, a parte do louvor, ela dizia: agora nós vamos ouvir uma palavra com o pastor, e ela ficava pensando, porque ela não sabia o nome do pastor. Eu ia lá e dava uma colinha para ela e dizia: pastor fulano de tal. E ela então dizia: vamos receber agora o pastor fulano de tal. Aí o segundo pastor ela também não sabia, e eu dizia o nome dele para ela, ela ia lá e repetia o nome. E o terceiro foi a mesma coisa. Ela não sabia o nome dos pastores. Ela não sabia apresentar os pastores. Não que ela fosse culpada, que ela fosse ignorante, fizesse a obra mal feita, não. É porque ela não conhecia os pastores. A congregação era no interior, no meio do mato. Os pastores eram da cidade. Ela conhecia a mim como superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular em Cametá, mas ela não conhecia os pastores. Eu costumo dar isso de exemplo. Como você pode apresentar Jesus para as pessoas se você não conhece Jesus na intimidade? Muitos estão apresentando apenas o Jesus da Bíblia e da religião. Mas quando você passa a apresentar o Jesus com o qual você se relaciona, com o qual você conversa, com o qual você tem intimidade, você então passa a apresentar Jesus muito melhor. É como você querer apresentar uma pessoa que você apenas conhece de vista. Olha, isso aqui é o fulano de tal, isso aqui é a fulana de tal. Aí você apresenta os dois e não tem nada. Mas quando você conhece, diz: amiga, esse aqui é o fulano, é meu amigo do trabalho, é meu amigo da escola, é meu vizinho. Olha, ele torce para tal time de futebol, ele gosta de fazer isso, ele congrega em tal igreja. Você tem coisas para falar dessa pessoa porque você conhece ela, porque você se relaciona com ela. O grande problema, queridos, um dos grandes problemas do povo de Deus, a dificuldade que muitos têm de apresentar Jesus, é simplesmente porque não conhece Jesus na intimidade. Conhece apenas Jesus, sabe, queridos, da igreja, da Bíblia. Mas Esdras colocou no coração o desejo de buscar a lei do Senhor, o desejo de aprender. O que é que você tem colocado no seu coração? O que é que ocupa a maior parte do espaço do seu coração? Meus queridos, tem aí um autor de um livro que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. Porque você cresceu se relacionando com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, você é uma média deles. O que é uma média, pastor? Imagina que você quer tirar uma média de altura de pessoas. Você vai então medir 5 pessoas, por exemplo. Um tem 1,80 m, um tem 1,70 m, 1,75 m, 1,72 m, 1,65 m. Você soma as alturas de todo mundo. Depois você divide por 5, porque é o número de 5 pessoas. Aí você vai tirar a média. Aí você vai dizer: olha, a média dessas 5 pessoas é 1,73 m. Quer dizer, um pelo outro tem 1,73 m. Isso que você tira a média. Então esse autor, ele chega ao ponto de dizer que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Se você se relaciona com pessoas mundanas, você vai começar, queridos, a carregar o mundo dentro de si. Se você se relaciona mais com pessoas de Deus, você vai carregar um pouco mais de Deus em si.
Mas se você relaciona-se com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com a palavra, você vai ter muito de Deus em si. Esdras resolveu buscar o Senhor de todo o coração. Colocou no coração o desejo de buscar a lei. Nada era mais importante para ele do que buscar a palavra de Deus. E depois, o que Esdras fez? Ele também colocou no coração o desejo de cumprir a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Presta bem atenção que Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, filho de Maria, que foi pastor em Jerusalém, Tiago ele diz na sua carta: não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, sejais praticantes. Esse é um outro problema que muitos cristãos têm. Sabem tudo da palavra de Deus, mas não praticam quase nada. Nós precisamos ser praticantes da palavra, cumpridores da palavra. Queridos, eu e você que cremos em Deus, nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo vai ler a Bíblia através dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso comportamento, da nossa maneira de se vestir, da nossa maneira de falar. É assim que o mundo lê Bíblia. O mundo não para o que ele está fazendo para ler a palavra de Deus, até porque o mundo acha tudo isso antiquado, fora de moda, que isso não tem valor. Mas nós somos a Bíblia que o mundo lê. Se você se comporta de acordo com a Bíblia, as pessoas vendo o seu comportamento, elas vão perceber que seu comportamento é diferenciado dos demais, que você não anda pelo caminho dos demais, que você de alguma forma é diferente. E quando elas vierem conversar com você, quando elas vierem saber por que dessa diferença, a sua resposta é mais simples. Você vai dizer: eu tenho o Todo-Poderoso habitando em mim. É o Todo-Poderoso que dita, que dá as regras. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador. E eu busco fazer o que é agradável a Ele, porque a palavra de Deus diz que se nós agradarmos a Deus, Deus se agradará de nós. Nós seremos recompensados e abençoados se nós vivermos uma vida agradável a Deus. Se nós permitirmos renovar a nossa mente para fazermos exatamente aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera de nós, eu e você haveremos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo está nas nossas mãos. Se nós não atrapalharmos o agir de Deus, tudo dará certo na nossa vida. As coisas têm dado errado na vida de alguns, é porque em algum momento eles atrapalharam o agir de Deus. Em algum momento eles tomaram as rédeas, o controle da sua própria vida das mãos de Deus e acharam que poderiam, que eram autossuficientes, independentes e que poderiam fazer o que era melhor para si mesmo. Só que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que possamos pedir ou pensar. Deus sabe o que é melhor para nós porque foi Ele que nos fez. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, ele diz que antes de nós sermos gerados, Ele nos escolheu. E antes de nós nascermos, Ele nos colocou como profeta perante as nações. Ou seja, há um propósito de Deus de você estar nesse mundo. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E agora, queridos, quando você se coloca à disposição de Deus, quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele vai cumprir o propósito dele sobre a sua vida. E se você estiver vivendo debaixo do propósito de Deus, até as coisas ruins que aos seus olhos possam acontecer, você entenderá que há um propósito de Deus por trás disso, e há uma vitória de Deus muito maior depois disso para você. O que nós precisamos é dispor o nosso coração para buscar a palavra de Deus, para conhecer a palavra do Senhor. Depois, nós devemos dispor o nosso coração para cumprir essa palavra, para viver essa palavra. E a terceira parte do versículo diz que Esdras também dispôs no seu coração o desejo de ensinar ao povo de Israel os estatutos de Deus e os juízos de Deus. Ele parou para aprender. Depois que ele aprendeu, ele resolveu cumprir, praticar. Só depois ele se sentiu habilitado para ensinar.
Tem muita gente que quer ensinar sem ter aprendido. Uma vez eu recebi na minha igreja um pastor de uma outra denominação. Esse pastor, sabe, queridos, ele havia saído da denominação dele e ele assistiu uma das minhas mensagens pelo um programa de televisão que nós tínhamos num canal local aqui na nossa cidade. E ele disse que ele foi muito tocado com a mensagem e ele me procurou e ele contou a história dele, que ele fez parte de uma denominação. Por 2 anos ele foi pastor naquela denominação. Em 2 anos ele pastoreou cerca de 5 a 6 igrejas. Em 2 anos. Ele passava 2 meses numa, 3 meses na outra, 4 meses na outra. E cerca de umas 5 igrejas. E a igreja que ele passou o maior tempo foi uma que ele passou 1 ano e 1 mês. E ele então, conversando comigo, havia um banner pendurado na igreja do ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular, que a pessoa, ela estuda 4 anos e ela se forma em teologia. O primeiro ano já habilita a pessoa a se tornar um obreiro credenciado. Ele vai poder se tornar um obreiro reconhecido pela convenção. E depois que ele é reconhecido pela convenção, ele poderá, a pedido do pastor dele, receber uma nomeação de pastor auxiliar. Seja em tempo integral, seja em tempo parcial. Depois, se ele mostrar serviço, ele poderá assumir uma igreja e poderá se tornar um pastor titular. Então entenda, queridos, a nossa igreja, ela tem credencial e ela tem nomeação. A primeira credencial é obreiro credenciado. A segunda é aspirante e a terceira é ministro do evangelho. As nomeações pode ser pastor auxiliar em tempo integral, pastor auxiliar em tempo parcial, pode ser pastor titular. Enfim, queridos. Aí ele olhou para aquele banner e perguntou: pastor, o que é aquilo? Eu falei: aquilo é o instituto que você vai ter que estudar se você quiser ser pastor na Quadrangular. Mas eu era pastor na minha igreja, eu fui ordenado pastor. Eu falei: eu não estou tirando o mérito da sua igreja de ter ordenado você pastor. Mas na Quadrangular, para se tornar pastor, tem que estudar. Tem que fazer o curso de teologia. Tem que sentar na sala de aula e aprender. E ele ficou assim meio chateado quando ele recebeu essa notícia. E eu disse para ele: eu posso dar uma palavra para você? Ele falou: pode, pastor. Eu falei: nessa igreja que você passou a maior parte do seu tempo, 1 ano e 1 mês. Quando você estava com 12 meses, 11, 12 meses, você já estava sem saber mais o que fazer. Você estava agoniado já para ir embora, para o seu pastor tirar você de lá, né? Aí ele olhou para mim e falou: pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu falei: porque eu conheço líderes como você. São líderes que têm 30, 40 mensagens prontas num caderno e só pregam aquilo. E dia após dia você vai melhorando, porque você está pregando sempre a mesma coisa, então a tendência é você melhorar. Igual esses pastores que fazem campanhas na igreja de 3, 4 dias. Alguns deles, não são todos, muitos são homens de Deus. Mas alguns têm 3, 4 mensagens decoradas, que ele vai só aperfeiçoando igreja após igreja quando ele vai fazer campanha. Igreja após igreja. Se você começar a perguntar outras coisas para ele, ele não sabe. Por exemplo, se você perguntar sobre a doutrina da justificação, ele não sabe explicar. E por aí vai. Ele ficou assim me olhando, eu falei: você tem algumas mensagens, e quando você termina essas mensagens, você não sabe mais o que pregar. Você é uma pessoa limitada, você precisa estudar, dispor o coração a aprender. Eu disse para ele: eu como pastor, toda semana eu tenho que preparar 3, 4, 5, 6 mensagens novas. Bem verdade é que a gente sempre usa a base de uma, a base de outra, mas são sempre mensagens novas. Aqui e ali a gente repete uma mensagem quando você vai para um outro lugar. Não há erro nisso de você repetir uma mensagem. Não, a palavra de Deus tem que ser proclamada. Pastor Poyang Chu, por exemplo, ele pregava uma mesma mensagem o mês inteiro. Se a pessoa tivesse 30 cultos no mês, seria 30 cultos a mesma mensagem. Por exemplo, se ele resolvesse pregar João 3,16 no primeiro culto do primeiro dia do mês, ele pregaria João 3,16 o mês inteiro. Ah, eu vou no culto de domingo, João 3,16. Vou no culto da segunda, João 3,16. Vou no culto da quinta, João 3,16. Era o mês todo. Por que, pastor? Ele se tornava repetitivo? Não. Ele tinha zelo, ele queria que as pessoas aprendessem daquilo.
Ele pregava exaustivamente uma mensagem até que as pessoas pudessem aprender aquilo, pudessem saber a respeito daquilo. E aquele pastor, queridos, que me procurou, ele disse: tá bom, pastor, eu vou pensar, depois eu volto. E não voltou nunca mais. Porque as pessoas, queridos, elas não estão dispostas muitas das vezes a aprender. Muitos líderes que estão por aí não estão dispostos a aprender. Se você é um líder na casa de Deus, todo líder ele precisa ter um dicionário bíblico na sua mini biblioteca, na sua casa, um dicionário bíblico, para que ele possa entender algumas palavras da Bíblia, e aí aquelas palavras vão dar uma luz ao versículo que ele tanto prega, que ele lê e às vezes não entende. Eu me lembro que eu tinha um irmão na igreja, que toda vez que ele ia orar, ele citava uma palavra. Um dia eu perguntei para ele se ele sabia o que era aquela palavra. Ele disse que não sabia, mas que estava na Bíblia. E quando eu disse a tradução da palavra para ele, a oração dele ficou sem sentido. Queridos, você precisa ter um dicionário bíblico. Você precisa ter uma Bíblia de estudo. Se você puder ter 2, 3 Bíblias de estudo, tenha. Você precisa ter, queridos, livros de conhecimentos bíblicos, sabe, que possam dar a você base, conhecimento da palavra de Deus, para que você possa entender melhor certos acontecimentos. Eu vou só dar um exemplo para você. A Bíblia diz que aquele que paga o mal com bem faz ajuntar na cabeça de quem desejou mal brasas de zimbro. E às vezes as pessoas ficam entendendo: como é que vai juntar brasas de zimbro sobre a cabeça de uma pessoa que fez o mal para outra pessoa e recebeu como troco o bem? O que é juntar brasas de zimbro? Zimbro era uma árvore que nascia em Israel, que era usada para lenha. E o marido, quando saía de casa, ele deixava o fogo aceso. A mulher tinha que deixar o fogo aceso o dia todo, fazer comida, não podia deixar o fogo apagar. Quando ela deixava o fogo apagar, ela tinha que ir na casa da vizinha e pegar um pouco de brasa de zimbro da vizinha e trazer para sua casa. Como não dava para trazer nas mãos, ela colocava numa espécie de tacho. A mulher colocava um pano na cabeça e colocava o tacho em cima para não queimar a cabeça, não esquentar a cabeça, né? Então toda mulher que era vista carregando brasas de zimbro sobre a cabeça era tida como uma mulher irresponsável, que não fazia direito o serviço em casa. Então era um sinônimo de vergonha. Então toda vez que você deseja mal para alguém e alguém retribui o mal com o bem, isso é motivo de vergonha para você. Então é nesse contexto que a Bíblia explica. Então o dicionário serve para isso, queridos. O dicionário serve para isso. Você precisa ter, existem vários outros tipos de livros que você precisa ter na sua casa, que vão enriquecer, quer dizer, o seu conhecimento, tá? Mas enfim, você deve dispor o seu coração para buscar a lei do Senhor, principalmente para cumprir, para viver, porque só depois você estará habilitado para ensinar. Não pule etapas na sua vida, senão vai chegar um momento em que você estiver numa posição de ensino e alguém vai perguntar alguma coisa para você e você não vai saber responder. Nesse momento você tem que ter humildade para dizer: olha, eu não sei a respeito disso, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar, e tão logo eu aprenda, eu trago a resposta para você. Mas guarde esse texto com você, queridos, guarde essa mensagem de hoje com você. Esdras, ele montou o seu ministério nesse tripé, queridos: aprender, cumprir e ensinar. Se você buscar colocar essas 3 coisas em prática na sua vida, você vai ter um ministério abençoado, bem-sucedido naquilo que você deseja fazer, naquilo que Deus tem te dado. Busque aprender mais. Busque viver aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Busque, queridos, também depois ensinar outras pessoas. A gente vive por conhecer a Deus para depois torná-lo conhecido. Então, guarde essa palavra no seu coração. Foi assim que Esdras começou o processo, queridos, de trazer vida espiritual para o povo de Israel. De reacender a chama do amor de Deus, do amor do povo de Israel para com Deus. Ele começou todo esse trabalho a partir, queridos, daquilo que ele dispôs no seu coração. Ele dispôs a buscar a lei do Senhor, a aprender mais da lei de Deus. Ele colocou no coração o desejo de cumprir a lei de Deus, de viver a lei de Deus, e só depois ele foi habilitado para ensinar a lei de Deus. Guarde essa mensagem, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
Que você possa armar o seu ministério em cima desse tripé, queridos. Dessa forma você vai com certeza ter um ministério bem sucedido e abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, paz seja convosco.